meninos, vocês estão tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Ciências. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre solubilidade das substâncias. E para iniciar essa nova parte do conteúdo, lembrando que nós estamos no nosso capítulo 4 do módulo 2, nós iremos iniciar essa aula com a prática. Então vamos lá para Ciências na Prática? Bom, nós iremos precisar dos seguintes materiais. 2 copos transparentes. Eu estou utilizando esse aqui de acrílico, mas vocês podem estar utilizando um copo descartável. Não utilizem copo de vidro para vocês não se machucarem, a não ser que vocês estejam com o auxílio de um adulto, tá certo? Então, eu vou estar utilizando esses 2 copos transparentes. Nós vamos utilizar um pouco de sal e vamos também estar utilizando um pouco de açúcar e uma colher para poder estar mexendo. Também iremos utilizando um pouquinho de água. Então, são esses materiais para nossa prática de hoje. Então, vamos lá pegar os materiais? Então, vem comigo! Então, primeiro eu vou iniciar colocando um pouco de água no meu primeiro recipiente. Coloquei um pouco de água, viram? Um pouquinho de água. Agora eu vou adicionar um pouquinho de açúcar. Observe. Estou adicionando um pouco de açúcar. Vejam o que acontece. Agora, no meu segundo copo, vou adicionar também um pouco de água. E vou adicionar um pouco de sal. Vamos ver o que acontece. Então, tá aqui, gente, as minhas 2 misturinhas. Estão vendo? Essa aqui está com açúcar e essa aqui está com sal. E aí, eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que aconteceu com o sal e o que aconteceu com o açúcar? Muito bem, eles se dissolveram na água. E também está certo quem disse, o açúcar sumiu e o sal também sumiu, também está certo. Mas o que foi que aconteceu? Todos os dois, eles se dissolveram na água. E aí vem a seguinte pergunta para vocês, para ver se vocês estão lembrados da aula anterior. Essa misturinha aqui que eu fiz, da água com açúcar e da água com sal, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Muito bem, uma mistura homogênea. Estão lembrados do que é uma mistura homogênea? Elas têm a mesma composição em todo, ó. Quando elas se misturam, estão vendo? A gente não vê nenhuma separação. Agora, turma, essa mistura homogênea da água com açúcar e da água com sal, nós vamos receber um nome especial. Que nome é esse? Solução. Então, nós iremos estar chamando essa minha misturinha homogênea da água com açúcar e da água com sal de solução. Tá, professora. E nas minhas solução, as substâncias que as compõem, elas não são identificadas visualmente. Eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho água com açúcar e vocês não conseguem ver o açúcar. Não é isso? Por quê? A água, ela dissolveu o meu açúcar. A mesma coisa acontece nessa daqui, com a água e o sal. Vocês não conseguem estar visualizando o sal e a água separadamente. Por quê? Porque nas minhas soluções, as substâncias que acompanham, elas não são identificadas visualmente. Elas se misturam de forma que todo o volume apresenta a mesma característica. Então, durante todo o meu volume aqui, ele apresenta a mesma característica. E isso aqui é a minha solução. Tá, professora, mas o que seria ainda a minha solução? A minha solução, ela vai ser formada por duas substâncias. Que substâncias são essas? O meu soluto e o meu solvente. Então, solução é igual a soluto mais solvente. Tá, professora, eu já sei que a minha solução ela é igual ao meu soluto mais o meu solvente. Mas o que é soluto e o que é solvente? Ó, soluto é a substância dissolvida. Então, o que é soluto? Substância dissolvida. Ok, então, solução é soluto mais solvente. E o que é soluto? Soluto é substância dissolvida. Ok, e o que é solvente? Solvente é a substância que dissolve, ou seja, vai ser a substância que vai dissolver o meu soluto. Então, vamos lá. O que é solução? Soluto mais
solvente. O que é soluto? É a substância dissolvida. E solvente aqui dissolve. Então, você já sabe que essa misturinha aqui, essa mistura homogênea, ela vai receber o nome, que nome é esse? Solução. Essa mistura é uma mistura homogênea. Nas soluções, as substâncias que a compõem, elas não são identificadas visualmente, de forma que todo o seu volume possui o quê? A mesma característica. Solução, soluto mais solvente. E substância, soluto o quê? A substância dissolvida. E solvente é a substância que se dissolve. E aí vem a perguntinha. O meu açúcar, nesse meu experimentozinho aqui, o meu açúcar, ele é soluto ou é solvente? Muito bem, ele é soluto. Por que ele é soluto? Porque é a substância dissolvida. E o meu sal, é o meu soluto ou o meu solvente? Soluto também, porque é a substância dissolvida. E a minha água? A minha água é o meu solvente. E só para caráter de conhecimento de vocês, a água é conhecida como solvente universal, certo? Então, nessa primeira parte da aula é isso, nós fizemos essa prática para a gente poder estar diferenciando, para a gente estar conhecendo o que é uma solução e estar diferenciando o que é soluto de solvente. Então, até daqui a pouco. Olá, galerinha, então vamos estar dando continuidade à nossa aula. Então, nós já vimos o que é solução, que é o soluto mais o meu solvente. Então, agora vamos para a seguinte pergunta. No experimento anterior, a água dissolveu o sal e o açúcar, não foi mesmo? Ok. Mas será que a água ela é capaz de dissolver qualquer massa de sal e açúcar? E aí, será? Então, para verificar isso, nós vamos na prática, para ver se a água ela é capaz de verificar qualquer quantidade de massa de sal ou de açúcar. Então, agora nós vamos fazer apenas com açúcar, tá certo? Então, trouxe esse açúcar mascavo para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vou colocar no meu primeiro recipiente, para isso nós vamos estar precisando do meu copo transparente. Eu vou estar colocando um pouco de água, ó, no meu primeiro recipiente. No meu segundo recipiente também. Coloquei água. E agora eu vou adicionar um pouco de açúcar. Adicionei e vou mexer. Misturo bem. Tá, então vocês vão estar fazendo. Vocês podem estar fazendo também com sal. Eu tô fazendo com açúcar só pra questão de visualização melhor mesmo pra vocês. Ó, coloquei, mexi. Mexi bem. Então, percebam que dissolveu, né? Vou colocar aqui no outro recipiente também um pouco de açúcar e vou mexer. Então, é só aguardar. Coloquei e mexi. Agora, eu vou adicionar nesse recipiente aqui, que eu já coloquei um pouco mais de açúcar do que esse, eu vou colocar mais uma outra colher, colocar mais 2 colheres, tá? Coloquei e vou mexer. Vou mexer e vou aguardar. E aí, turma, é o seguinte. Que é uma concentração. Agora, nessa parte da aula, nós vamos ver sobre concentração de uma solução, tá? O que é a concentração de uma solução? Ela é definida pela relação entre o meu soluto, que nesse caso aqui foi o meu açúcar, entre o meu soluto e o meu solvente, tá? E o que acontece nessa relação entre o meu soluto e o meu solvente? Quando o solvente, ele não dissolve mais o soluto, nós temos uma solução saturada. Que é o que aconteceu, ó, nesse meu primeiro experimento. Observem, aqui, ó, o meu solvente, ele não dissolveu completamente o meu soluto.
Vejam aqui no fundo, ó. Vocês podem perceber, essa quantidadezinha aqui, essa crosta, é o meu açúcar no finalzinho, ó. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos uma solução saturada. Tá vendo? Esse finalzinho aqui é o meu açúcar, que não foi dissolvido completamente. Tá vendo? Ele tá aqui no finalzinho. Ah, professora, e a cor da água tá nessa cor mais clara? É por conta do açúcar ser esse açúcar mais escurinho, que é o açúcar mascavo, por isso que ficou água nessa cor, tá? E eu peguei ele, acabei pegando ele pra vocês visualizarem melhor no vídeo, tá? Mas vocês podem usar o açúcar branco mesmo, até mesmo sal. Então, percebam que ele forma esse corpo aqui. Isso aqui é chamado de solução saturada. Então, forma um corpo no fundo. Então, quando o meu solvente, ele não dissolve mais o meu soluto, nós temos uma solução saturada, formando esse corpo de fundo. Tá, professora? E no experimento anterior, onde minha água ela dissolveu completamente o meu sal e o meu açúcar. Nesse caso, nós temos uma solução insaturada, que é esse exemplo aqui, ó. Ela dissolveu completamente. Nós temos uma solução insaturada. Por quê? A quantidade de soluto, nesse caso aqui, ela é menor e ela não ultrapassa a capacidade de dissolução do meu solvente. Então, se eu coloco muito açúcar ou muito sal, ou seja, ultrapassando a capacidade de dissolução do meu solvente, ele não vai dissolver completamente. E aí o que é que acontece? Nós vamos ter esse corpo de fundo, chamado de solução saturada, que ele forma esse corpozinho de fundo. É o que acontece na prática quando vocês vão fazer o café de vocês, que vocês acabam colocando muito açúcar. Quando vocês terminam de tomar o café, vocês veem lá, no fundo da xícara, aquela crostazinha de açúcar, né, que não dissolveu. Por que que isso acontece? Porque a quantidade de açúcar foi maior do que a capacidade que o solvente ele tinha para dissolver. Então, nesse caso, vocês têm uma solução saturada. Então, recapitulando, concentração de uma solução, ela é definida entre a relação entre o meu soluto e o meu solvente. Nós temos dois tipos de concentração na solução. Ela pode ser o quê? Solução saturada ou solução o quê? Insaturada. Quando é que ela é saturada? Quando a quantidade de soluto ultrapassa a quantidade de solvente, ou seja, o meu solvente ele não vai dissolver o meu soluto. Nós forma esse corpo de fundo. Então, aqui temos uma solução saturada. Quando o meu soluto ele é menor, não ultrapassando a capacidade de dissolução do meu solvente, nós temos uma solução insaturada, que é nesse caso aqui. Então, aqui nós temos uma solução saturada e uma solução insaturada. Tranquilo? Então, é isso sobre concentração de uma solução. Dando continuidade no nosso conteúdo, nós vimos sobre concentração de solução e agora vamos ver sobre fatores que influenciam na solubilidade de uma substância. Tá? Então, o que é a solubilidade de uma substância? Ela se refere à quantidade máxima de soluto que se dissolverá em uma certa quantidade de solvente. E quais são os fatores que vão estar contribuindo na minha solubilidade da minha substância? São dois fatores principais, é a temperatura e a pressão. Então, são os dois fatores que vão estar influenciando na solubilidade de uma substância, tranquilo? Então, é isso. Bom, e vocês perceberam que nos nossos dois experimentos nós falamos sobre todo o meu solvente que foi utilizado nos experimentos foi quem? A água. Não foi mesmo? E eu falei pra vocês logo no início que a água era um solvente o quê? Universal. Não foi? Falei falar pra vocês que a água, caráter de conhecimento, é um solvente universal. Ok. E a nossa água, vocês já devem ter ouvido falar que ela é incolor, insípida e inodora. O que seria a água incolor? A água sem cor. Percebam, ó, a minha água ela não tem cor. O que seria a água insípida? A água sem gosto. Então, a água não tem gosto. E inodora, sem cheiro. Então, vocês já devem ter ouvido falar nessas três palavrinhas, que a água não tem cor, a água não tem cheiro e a água não tem gosto. No entanto, não é qualquer água que apresenta essas características de inodora, incolor e sem gosto. Não é. E qual é a água que apresenta essa característica, professora? A água destilada. Água destilada, isso mesmo, água destilada. O que seria uma água destilada? Água destilada é aquela água pura. E a gente já falou sobre isso, sobre a questão da água não ser pura. Lembram lá nas aulas, no início das aulas sobre misturas e substâncias? Pois é. Então, a água destilada é aquela água pura, ou seja,
composta apenas pelas moléculas da água. E relembrando, quem são as minhas moléculas da água? H2O. Lembram dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, formando a molécula da água, H2O. Então, a molécula da água é H2O. Então, quando a minha água é pura, nós chamamos de água destilada. Essa água destilada, ela é o que? Ela é incolor, inodora e insípida, sem gosto. Tranquilo? Pronto, então. A molécula da água, ela apresenta propriedades, propriedade de interagir física e quimicamente com uma grande variedade de elementos e compostos. Então, por isso que ela é chamada de solvente universal. Inclusive, a água, ela dissolve, várias substâncias e compostos, inclusive ao nós ingerirmos, por isso que nós não percebemos. Então, galerinha, é isso sobre essa parte de solubilidade, que foi o conteúdo da aula de hoje, solubilidade. Então, eu espero que tenha dado para entender, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula e se cuidem!